Eu sou a Paty Kirsch e hoje eu vou falar sobre o consentimento do oprimido. Há algumas semanas eu estava conversando com uma psicóloga e disse a ela que eu sou ativista feminista, que minha pesquisa é sobre gênero. Então ela sacou a seguinte pérola, de que a culpa é das mulheres, porque são as mulheres que educam as crianças e que... Então, quer dizer, a visão de mundo de que mulheres são inferiores é criada pelas próprias mulheres. Isso é um discurso de senso comum que acaba sempre culpabilizando as classes oprimidas pela opressão que elas sofrem. O que equivale a chamar as classes oprimidas de imbecis. No caso específico das mulheres, então isso significaria que nós nos oprimimos e nós nos mantemos oprimidas. Então nós queremos ganhar em média 30% menos do que homens ganham. Então nós queremos ser responsáveis por 2/3 do trabalho do mundo. E nós queremos receber apenas 11% da receita do mundo. É o equivalente a chamar as mulheres de burras mesmo. Claro que existe um consentimento da classe oprimida, e eu vou falar sobre isso, mas nós não podemos esquecer que quem, pelo menos no caso específico das mulheres, quem comete violência contra as mulheres são homens. Aqui no Brasil a gente está numa faixa de 15 mulheres assassinadas por dia por parceiro ou ex. E quem estupra mulheres também são homens. Na maioria, imensa maioria predominante dos casos. Existem mulheres que estupram, mas é muito, muito pequeno o índice de mulheres que estupram se a gente pegar o número de estupradores global. Esse livro aqui, Freakonomics, de autoria desse pesquisador Steven Levy, ele tem uma pesquisa muito interessante a respeito da Ku Klux Klan, que fala que, na verdade, o número de linchamentos que a Ku Klux Klan promovia não era tão grande assim, quanto diz o mito histórico. E é claro que um linchamento ele já tem um significado individual muito grande, mas aqui a gente está falando de estatística. E qual que é a razão disso? É que os linchamentos tiveram o efeito desejado, ou seja, eles funcionaram. Funcionaram em que sentido? No sentido de que eles controlaram o comportamento dos negros e negras. O que eu quero dizer é que se uma negra insistia em sentar dentro do ônibus e depois ela era estuprada e espancada, ela servia de exemplo para que outras negras e negros também não sentassem dentro do ônibus. Conseguem perceber isso? É a mesma lógica de quando um grupo de skinheads surra um casal gay ou uma travesti, por exemplo. Essas pessoas, de alguma forma, não atendem a uma expectativa social. E existem pessoas que ficam muito bravas. Então é aí que entra o consentimento do oprimido. Não é uma colaboração ativa, é mais uma não ação. Não vamos desafiar o status quo porque isso poderia ter consequências. É claro que no caso das mulheres nós temos algumas alienadas que chegam com aquele papo de eu não me considero feminista, mas tem mulher que... e toda essa baboseira que a gente conhece. Mas, no fundo, quando você analisa, toda essa cultura do que mulheres não podem fazer, ela é passada pra gente por mulheres que querem o nosso bem. São nossas mães, irmãs, tias, avós, amigas, que chegam e você não deve deixar que o menino passe a mão nos seus seios, porque vai que ele não quer algo sério. Você não deve transar no primeiro encontro.
Você não deve sair à noite de mini saia, você não deve beber muito em festas. Tudo isso são conselhos cuja intenção é evitar que nós sejamos vítimas de violência. Percebe que quem comete a violência é o agressor? Quando você tenta evitar ser vítima de violência, na verdade você está tentando evitar que alguém cometa algo contra você. A postura ativa é a postura do agressor. Então, na verdade, essa é uma postura defensiva. Então é nisso que a gente fala quando a gente fala sobre consentimento do oprimido. Porque os opressores não têm condição de estar o tempo inteiro com armas na mão, impondo a sua ordem sobre o grupo oprimido. Mas não é necessário que todas as mulheres apanhem. É necessário que uma parte das mulheres apanhe para que as outras entendam o que pode acontecer com elas. Do mesmo jeito que não é necessário que todas as mulheres sejam estupradas, nem que todas as mulheres sejam mortas, nem que todas as mulheres sejam castradas. A gente sabe o que acontece com as outras. A ideia do estupro não começou assim, mas hoje em dia o estupro é muito isso. É uma forma de manter as mulheres sob controle. Então, você não deve fazer isso ou aquilo porque você pode ser estuprada. E toda vez que a gente ouve uma história de estupro, sempre tem o pessoal que quer dizer, mas como assim ela foi estuprada se ela foi até o apartamento dele, por exemplo? Quer dizer, você não tem o direito de mudar de ideia uma vez que você foi até o apartamento do cara. Ou seja, você não pode mudar de ideia. O homem se vinga de você porque você deu a entender que talvez vocês transassem. Cada vez que um homem estupra uma mulher porque ela aceitou entrar no apartamento dele, no fundo ele está mandando uma mensagem para as outras mulheres, que é mais ou menos, se você não tiver certeza que você vai transar com o homem, nem entre no apartamento dele, porque se depois ele te estuprar, ninguém vai acreditar em você. É parecido com o caso de quando a moça é estuprada bêbada. Um homem se aproveita de que ela não tem como resistir e usa o corpo dela. E aí depois um monte de gente diz que a culpa foi dela porque ela bebeu, ela foi irresponsável. Mas se um homem bêbado numa festa assedia ou agride fisicamente uma moça, todo mundo diz que é para ela deixar para lá porque ele estava bêbado. Ou seja, a mesma coisa utilizada para culpabilizar uma mulher por uma violência que ela sofreu é utilizada para desculpar um homem pela violência que ele cometeu. O quão insano é isso? Porque são culturalmente estabelecidas uma série de regras que mulheres precisam cumprir para serem dignas de não sofrer violência. Esse assunto é bem complexo e eu pretendo abordá-lo melhor em outras ocasiões, mas agora eu vou encerrar por aqui. E se você tiver interesse, depois dos créditos tem um merchandising sobre o livro que eu escrevi. Até segunda! Licença para o merchandising. Esse aqui é o romance de minha autoria, Doce Ardor. É o primeiro volume da série Pimenta e Cereja, que conta as aventuras de uma agente secreta chamada Bloody Pfeffer. O nome dela causa uma certa polêmica, porque ele é em alemão, mas isso tem um significado dentro da história. E é curioso porque se fosse Blood Pepper, ninguém ia se incomodar. É a colonização da língua inglesa. É uma história que, na verdade, é uma mistura de vários gêneros. Tem terror, tem ação, tem romance, tudo numa história só. A Pfeffer é uma jovem durona e corajosa que acorda de um coma e percebe que perdeu parte da memória dela. Então ela embarca numa jornada em busca de sua própria história. E claro que, como não pode faltar um pouquinho de romance,
Ela tem uma queda pelo chefe dela, o Ricardo, um sujeito tímido, distante. E ao mesmo tempo aparece um vampiro bonitão e arrogante que alega conhecer a verdade da história da vida dela. Então ela fica confusa, né? Não confia em ninguém, tenta resolver tudo sozinha, tal. Está à venda pela Amazon. A qualidade da impressão tá ótima, olha só. Excelente qualidade de impressão. Tem ISBN. E é um livro grosso. Tem 400 páginas. A versão impressa está $14,99. Infelizmente, a Amazon só imprime nos Estados Unidos. Mas a versão para Kindle tá por apenas R$ 6,43, que é uma pechincha, né? Vamos combinar. Então, se você tiver curiosidade de conferir a história, não deixe de clicar nos links que eu vou deixar aqui na descrição. E boa leitura. É claro que nenhum livro agrada a todo mundo, né? Mas a maioria das pessoas que leram gostaram. Infelizmente, aqui no Brasil as pessoas não leem muito, né? A cultura do Brasil é predominantemente audiovisual. Enquanto nos Estados Unidos o pessoal lê uma faixa de, em média, 10 livros por ano, aqui no Brasil é uns 2 livros por ano. E as mulheres leem mais que os homens aqui. Então, se você é uma dessas pessoas que não curte ler, sim, dê uma chance para os livros. Ler é legal porque você exercita a imaginação, né? A imagem não é entregue para você de bandeja, você tem que criar a imagem na sua cabeça. A leitura é uma vibe totalmente diferente, fora que também é legal porque você aprende a escrever melhor, né? E a gente se comunica pela língua escrita. Então, o meu recado era esse. Passem lá na Amazon depois e deem uma chance para o meu livro. Tchau, tchau.